Boa noite, companheiros, amigos, espíritas, simpatizantes da doutrina espírita que nos acompanham pelo nosso canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. É uma grande alegria estarmos aqui hoje para mais uma vez compartilharmos das nossas leituras acerca da nossa doutrina espírita. Convido-os inicialmente para que possamos concentrar o nosso pensamento e a nossa energia no sentido de nos abrirmos para as percepções, para as intuições dos nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da Associação Chico Xavier de Passo Fundo, para que possamos disponibilizar os nossos corações na direção da melhoria, na direção do crescimento, na direção da absorção daquilo que vamos estudar nesta noite. Temos a certeza da presença dos nossos mentores, temos a certeza da nossa condição de podermos nos asserenar e focarmos a nossa atenção e a nossa disponibilidade para bem vivermos este momento. E assim então nós vamos dar início a esse nosso encontro da noite de hoje, lembrando que estamos em pleno Setembro Amarelo e que já há alguns anos o setembro vem sendo um mês de cuidados, um mês de chamamento para a prevenção ao suicídio, que é um assunto de extrema gravidade, de extrema seriedade e que foi tratado nesta obra por André Trigueiro. Viver é a melhor opção. A prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. E é a partir desta obra que nós vamos hoje estabelecer a nossa conversa, o nosso contato. A obra ela é de 2012 e nós optamos por manter os dados que ela nos apresenta, não fizemos atualizações estatísticas relativas aos dados que o livro nos traz. Muito embora, pelo que sabemos e temos ouvido falar, os dados estatísticos relativos a esse assunto, eles não obtiveram melhora nos últimos anos. Pelo contrário, temos notícias de que agora na pandemia, o caso de depressões, que é o maior motivador, digamos, da busca do autoextermínio. As depressões tiveram um acréscimo bastante importante agora, nesses 2 últimos anos, aí com a pandemia. E outro dia ainda ouvindo o Dr. Décio Iandoli, que é um médico espírita que faz palestras, ele dava conta de que no Brasil houve um acréscimo de 60% do autoextermínio causado por adolescentes, o que muito nos entristece e preocupa, e nos chama a atenção para a importância desse tema, que é de grande relevância, muita relevância. Então, nós vamos iniciar com alguns dados estatísticos que o Trigueiro nos traz no livro, como eu disse, baseado lá em 2012, mas são dados bastante consistentes e que, se atualizados, provavelmente ainda trariam uma gravidade maior. O Trigueiro nos diz que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo no ano de 2012. 804 mil pessoas. Isso dá um número de casos de 2.200 por dia, 1 a cada 40 segundos.
Ele nos diz então que não é fácil explicar por que há tantos suicídios no mundo e que a OMS diz assim: o comportamento suicida é um fenômeno complexo causado por vários fatores interrelacionados de origem pessoal, social, psicológica, cultural, biológica e ambiental. As taxas mais altas de suicídio costumam ocorrer entre pessoas idosas com 70 anos ou mais. E, nesse sentido, considerando o envelhecimento progressivo da população mundial, a ausência de políticas públicas voltadas para esse segmento torna-se urgente compreender o universo em que o idoso está inserido e o que precisa ser feito para que essas taxas sejam reduzidas. Aí o Trigueiro segue nos dizendo que, muito embora os idosos liderem as taxas em números relativos, registra-se com preocupação maior incidência de suicídios entre jovens em algumas regiões do planeta. Na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, o suicídio responde por 8,5% das mortes em todo o mundo, sendo a segunda causa principal de mortalidade, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito, que nós sabemos que também tem um número muito expressivo, muito grande. E aí o livro segue nos informando que há mais suicídios entre homens, 15 para cada 100 mil, do que entre mulheres, que seria 8 para cada 100 mil. Mas que no grupo chamado de sobreviventes de si mesmos, as mulheres são maioria, 80%. Os homens, quando intentam se matar, são mais assertivos. Então, o grupo de sobreviventes é maior entre as mulheres. Para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentaram, sem sucesso, uma ou mais vezes. É uma tentativa a cada 2 segundos. Em uma conta rasa, seriam pelo menos 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. É um número impressionante e que eleva enormemente o senso de urgência para o enfrentamento desse problema. A própria Organização Mundial da Saúde afirma que o principal fator de risco é a primeira tentativa de suicídio. Ou seja, quem tentou se matar uma vez precisa de ajuda, porque a probabilidade de tentar novamente é alta. O número de pessoas que se suicidam no mundo hoje já supera aquele registrado oficialmente de óbitos por homicídios, 437 mil pessoas em todo o mundo, segundo dados então de 2012, ou mortos em conflitos armados. A tentativa de suicídio é a 6ª causa de incapacitação nos indivíduos entre 15 e 44 anos. Para cada caso consumado de suicídio, entre 5 e 6 pessoas próximas ao falecido experimentam consequências emocionais, sociais e mesmo econômicas. Esta estimativa desperta nossa atenção para aqueles que são diretamente impactados pela perda de um ente querido em condições trágicas e que necessitam de ajuda. Estamos falando então de quase 5 milhões de pessoas por ano no mundo todo que precisam reconstruir suas vidas depois que alguém próximo se suicida. Aí chegamos a dados relativos ao Brasil. O Brasil, ele aparece abaixo da média mundial de suicídios, mas as próprias autoridades brasileiras reconhecem que a situação inspira cuidados. É por isso que no Brasil o suicídio é considerado caso de saúde pública. Em números absolutos, ocupamos o 8º lugar num ranking mundial, com 11.821 óbitos por suicídio em 2012, o que dá uma média de 32 por dia. Aqui eu quero fazer uma observação que o Trigueiro nos conta em palestras, em lives que ele tem no YouTube. Ele nos conta que no ano de 2009,
ele não tinha preocupação, não tinha atenção para a questão do suicídio. E numa reunião mediúnica, já que ele é espírita desde a sua adolescência, em uma reunião mediúnica em 2012, ele foi convidado a estudar o tema a fim de que pudesse ser um divulgador dessa matéria. E na época os espíritos disseram que o suicídio era um caso de saúde pública, e ele conta que ficou bastante surpreso, porque jamais tinha ouvido falar isso, e então foi fazer as interações, as pesquisas, os dados estatísticos, e constatou que realmente se tratava de um assunto de grande urgência. E desde então, ele em 2012 lançou este livro e desde então tem se engajado também nesta causa. Seguindo aqui, temos o seguinte: considerando apenas o número de casos registrados em 2012, o ranking é liderado pelo Rio Grande do Sul. No Brasil, então, é liderado pelo Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina e por Mato Grosso do Sul. Há estudos específicos tentando explicar as razões pelas quais os índices de suicídios no Rio Grande do Sul são elevados. Investiga-se, por exemplo, a relação entre as taxas elevadas de suicídio com o número de pesticidas nas lavouras, influência cultural dos imigrantes, notadamente europeus, com padrões culturais eventualmente mais rígidos, e outras características regionais que estão sendo investigadas pelos suicidólogos. Então, após acessar esses números sobre suicídio no Brasil e no mundo, nós ficamos bastante impactados pelas estatísticas opressivas e amplamente desconhecidas que nos surpreendem pelo elevado número de casos. No entanto, os indicadores não expressam com a devida precisão a realidade dos fatos. O Trigueiro nos diz que as taxas de suicídio são reconhecidamente ainda mais elevadas do que os relatórios oficiais demonstram, e que a própria Organização Mundial da Saúde reconhece o problema das subnotificações, ou seja, baixa qualidade dos dados apurados na maioria dos países do mundo. Então, os dados são ainda mais preocupantes do que estamos vendo aqui. Muitos casos de morte por suicídio não são tabuladas, não são registradas como suicídio, são dadas como outras causas mortes, então o número é ainda maior. Existe um tabu em relação ao assunto suicídio. É comprovado já há bastante tempo que a divulgação sem critérios, a divulgação sem cuidados do assunto, da ocorrência do suicídio, ela eleva o número de incidência de casos. Então, Trigueiro nos diz assim, que na área da saúde, a prevenção se faz com informações. Isso também vale para o suicídio. Nós estamos aqui falando em prevenção ao suicídio, em busca de melhoria desse quadro, que é muito preocupante. Então, no livro, Trigueiro nos traz alguns itens que dão conta de como fazer, digamos assim, o correto comentário, como trazer adequadamente ao público os casos de suicídios, isso a partir do entendimento de estudiosos do assunto. Uma das questões é evitar repetições de histórias sobre o suicídio. Outra é recorrer a fontes confiáveis e comentários de especialistas que estudem um assunto. Outro ponto é evitar explicações simplistas para o suicídio. Outra questão é dar visibilidade à relação que existe entre suicídio e transtornos mentais, principalmente depressão e alcoolismo. Evitar a glamorização, glorificação de quem comete suicídio. Fornecer poucos detalhes a respeito de métodos utilizados. Divulgar informações sobre onde conseguir ajuda quando a pessoa não está bem.
Não deixar a palavra suicídio parecer sinônimo de êxito, saída, opção, solução. Evitar linguagem sensacionalista e publicar fatores de risco para o suicídio. Na sequência, então, o Trigueiro nos traz uma pergunta. O suicídio é um problema social ou individual? E para responder essa pergunta, ele se vale das palavras de Émile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, que viveu entre 1858 e 1917. E esse filósofo francês, então, ele diz que teria sempre a decisão de se matar, segundo o Durkheim, teria sempre um fundamento social. Seria a expressão individual de um fenômeno coletivo, sustentado por um conjunto de fatores, todos inerentes à vida em sociedade, que predispõem algumas pessoas a interromper a existência. Aí, o Trigueiro nos traz uma explicação a respeito da suicidologia. O assunto suicídio é um assunto de tão grave circunstância, que desperta tanta preocupação, que se criou uma ciência nova chamada suicidologia, que investiga as motivações, que investiga o histórico dos suicidas, das tentativas de suicídio. Então, ela é uma ciência que se envolve mais diretamente com o assunto, e que é um tema complexo e abrangente. Então, há, dentro da suicidologia, outras ciências como a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, a biologia e a história. Mas normalmente são psiquiatras e psicólogos os profissionais mais identificados com o tema. Geralmente são eles que são os suicidólogos. Fatores de risco. De acordo com a Prevenção do Suicídio, manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental, que foi publicado em 2006 pelo Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Unicamp, os transtornos mentais, principalmente a depressão, abalos psicológicos, perdas recentes, restrições impostas pela perda da saúde, doenças incapacitantes e outros, são fatores de riscos importantes. O perfil sociodemográfico do grupo mais exposto ao risco é de homens entre 15 e 35 anos ou acima de 75, residentes em áreas urbanas, desempregados ou aposentados, isolados socialmente, solteiros ou separados, migrantes. Mas entre todos os fatores de risco, há dois que se destacam. Então, já ter tentado se matar ao menos uma vez e ser portador de algum transtorno mental, principalmente a depressão. Então, a depressão, como nós já falamos antes, ela é considerada o mal do século pela própria Organização Mundial da Saúde. E em 2012, havia uma estimativa de mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com a depressão ou sofrendo da depressão. Nós sabemos que esses números têm, infelizmente, aumentado, e o Trigueiro ele faz aqui a indicação de uma leitura que eu tive a oportunidade de fazer e sugiro a todos, que é do livro Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão. O Andrew Solomon faz aí, neste livro, um apanhado das causas da depressão, daquilo que existe de tratamento para a depressão. Ele próprio se denomina um depressivo, ele próprio conta no livro que ele tentou suicídio, e então também por isso o trabalho muito bem feito
podemos dizer que é bastante válido para o nosso conhecimento. Prevenção na prática. A prevenção do suicídio, enquanto movimento articulado e realizado de forma sistemática, ele tem origem em Londres, em 1906, graças ao trabalho desenvolvido de forma pioneira pelo Exército da Salvação. No mesmo ano, em Nova York, foi criada a Liga Nacional Salve Uma Vida. Então, em 1906, iniciozinho do século XX, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos tiveram início, nesses dois países, houve o início de movimentos relativos à prevenção ao suicídio. Então, já é uma prática, digamos, bastante antiga, esse movimento de prevenção, mais de um século já. No livro Suicídio e Sua Prevenção, o psiquiatra José Manuel Bertolotti observa que esses primeiros movimentos eles eram inspirados por princípios religiosos, humanitários, filantrópicos, não eram de origem sanitária e tampouco científicos. Ao mesmo tempo, eram ações de grupos da sociedade e não de órgãos governamentais. Então, a prevenção ao suicídio ela surgiu no mundo como preocupação da sociedade civil organizada, que começou a buscar formas, modos de reduzir o problema, de amparar as pessoas em sofrimento psíquico. Aí nós temos no livro um título que é O Perigo dos Agrotóxicos. Nos países onde a agricultura é uma atividade econômica importante, os suicídios causados por ingestão de pesticidas são mais frequentes nas zonas rurais. Nessas regiões, a Organização Mundial da Saúde recomenda o cumprimento das convenções internacionais que regulam a comercialização e o uso de produtos químicos, a retirada dos pesticidas considerados mais problemáticos do mercado, pela elevada toxicidade e risco para a saúde. Maior controle e fiscalização das autoridades competentes e a possibilidade de oferecer socorro imediato e de forma apropriada aos que ingerem pesticidas e sofrem os efeitos do veneno. Ele nos traz um outro título, porque o que nós estamos trazendo aqui é uma breve notícia do livro, né? O livro é bastante amplo, bastante detalhado, sugiro evidentemente a leitura a todos e todas, porque vale a pena, é um assunto que a todos nos interessa, e eu trago aqui apenas algumas notícias breves, alguns extratos do livro. Ele tem um outro subtítulo que diz assim: Restrição a armas, gases e remédios. Aqui ele diz assim que quanto mais fácil o acesso a armas de fogo, maior o risco de suicídio. Que em países como os Estados Unidos, onde é possível comprar armas sem burocracia ou pré-requisitos, a incidência de suicídios é alta nas famílias que possuem armas. Segundo também a Organização Mundial da Saúde, foi possível constatar a redução das taxas de suicídio nos países que aplicaram leis mais restritivas ao uso de armas, como é o caso da Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e Canadá. A inalação de gases tóxicos é outro método empregado com frequência por suicidas em certas regiões do mundo. Na Inglaterra, por exemplo, foi possível reduzir as estatísticas de autoextermínio mudando-se a composição do gás de cozinha. Os profissionais de saúde também são orientados a prescreverem medicamentos para seus pacientes, enfatizando quais as dosagens certas e o necessário descarte devido das sobras desses medicamentos. Aqui o Trigueiro nos traz um título que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. O Trigueiro é entusiasta do CVV, ele participa de lives anualmente do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que foi fundado em 1962 em São Paulo. E aqui sim eu atualizei os dados, porque os dados que o Trigueiro nos trazia em 2012, davam conta de que havia 1.800 voluntários. Eu atualizei os dados agora então, e nós temos aqui o CVV, que não possui ligações políticas ou religiosas, sobrevive com a ajuda dos próprios voluntários e depende do apoio da mídia para que os serviços oferecidos gratuitamente pela instituição, atendimento telefônico, online, sejam divulgados para o grande público. Então,
Com quase 60 anos de atividade no Brasil, o CVV oferece apoio emocional, prevenção ao suicídio de forma sigilosa e gratuita, exclusivamente por meio de voluntários. O serviço conta com aproximadamente 4.200 voluntários, devidamente selecionados e preparados. São 122 postos de atendimento em 24 unidades da federação. E no ano 2019, os dados então aqui são de 2019, ele prestou 3.160.000 apoios emocionais pelo telefone 188, e-mail, chat e pessoalmente. A partir da pandemia do ano 2020, o CVV continua atuando intensamente, 24 horas em todo o Brasil, mas principalmente por meio do telefone 188 e por meio de outras estruturas que não a física, nos postos físicos em função da pandemia, mas continua atuando e continua atuando muito. Por meio de um convênio com o Ministério da Saúde, então, desde 2015, o número 188 ele é utilizado 24 horas por dia no Brasil, sem custo da ligação. Dada a relevância do serviço oferecido pelo CVV, se conseguiu esses 3 dígitos para o CVV, que atende hoje todos os dias, 24 horas, fazendo a prevenção ao suicídio. Com a palavra, o especialista. O Trigueiro nos traz no livro uma entrevista que ele fez com o psiquiatra Carlos Felipe de Oliveira a respeito dos motivos do suicídio. Mas, como o tempo não nos permite, eu trouxe aqui apenas duas das primeiras questões apresentadas pelo Trigueiro, que a primeira é: o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? E a resposta, então, do suicidólogo é a seguinte: principalmente a dor de viver. A pessoa não suporta a angústia de viver com essa dor, e no fundo as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. Segunda pergunta que eu trago aqui: qual seria a principal causa do suicídio? E aí o suicidólogo, psiquiatra Carlos Felipe Oliveira, responde que uma causa importante, sem dúvida, é a depressão. E que o indivíduo fica deprimido, se isola, o isolamento alimenta ainda mais o processo de depressão. Ele se afasta dos amigos, das pessoas mais próximas, se ele se interessa pelo trabalho, pelo lazer e por qualquer outra atividade do dia a dia. Então é importante não confundir também tristeza com depressão, que quando se fala de depressão estamos nos referindo a uma doença psiquiátrica que requer cuidados especiais. Chegamos então num ponto também muito importante do nosso trabalho, que é a visão espírita. A visão espírita. Iniciamos com o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Trigueiro nos traz uma epígrafe nesse capítulo da visão espírita, do livro O Céu e o Inferno, que nos diz o seguinte: em regra, o homem não tem o direito de dispor da vida, uma vez que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não o abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Sujeita-se, porém, às suas consequências. Aí nós temos um subtítulo: do outro lado da vida. De todas as tradições religiosas ou filosóficas, a doutrina espírita é aquela que reúne possivelmente o maior estoque de informações a respeito da realidade do suicídio no mundo espiritual. As principais causas e consequências do autoextermínio e a importância de agirmos preventivamente nos diversos setores da sociedade para que o número de casos se reduza drasticamente. Importante dizer também que a doutrina espírita não rivaliza com a ciência médica. Muito pelo contrário, já que nesse assunto em particular ratifica o senso de urgência das ações preventivas, bem como as recomendações médicas,
seja no uso controlado de medicamentos, seja no campo da assistência psicológica, para que melhores resultados possam ser alcançados. Tão importante quanto cuidar do corpo e da mente é entender a dimensão espiritual em que o problema do suicídio se resolve. Essa parte de nós que antecede a vida corporal e sobrevive ao colapso orgânico é, em síntese, a essência daquilo que somos, o espírito imortal. Então não é possível falar de saúde integral sem considerar o transcendente, o princípio inteligente que anima o corpo físico e o usa como veículo nesta dimensão espaço-tempo. Seguindo aqui então a nossa exposição, nós temos um outro subtítulo do livro que é O Sentido da Vida. Aqui nós encontramos o seguinte: para os espíritas, o livre-arbítrio é soberano. Somos os construtores do nosso destino e ele se desdobra à nossa frente a partir das escolhas que fazemos a cada instante. Quando nossas decisões convergem na direção das leis que regem a vida e o universo, a existência flui como as águas de um rio que segue resoluto na direção do mar. Entretanto, enfrentando os eventuais obstáculos sem se deter neles, avançando sempre. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nos sentimos integrados a um projeto maior que, bem-sucedido, nos acolhe e protege. Aqui, então, o Trigueiro está nos lembrando deste capítulo A Visão Espírita, de que nós temos um planejamento reencarnatório, de que nós temos condições de superar aquilo pelo que estamos passando, mas que também sempre existe o desafio de se buscar, né, a proteção, se buscar a harmonização diante dos embates da vida. O objetivo da reencarnação é acumular conhecimento, sabedoria e discernimento daquilo que nos convém. Então, a meta é evoluir, e a evolução é entendida na doutrina espírita como uma lei do universo, que alcança indistintamente a tudo e a todos. E nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Uma informação importante é que não podemos evoluir pelo outro. No máximo, podemos ajudá-lo a fazer ele mesmo escolhas mais acertadas. E o que o Espiritismo considera uma escolha certa? Aquela que nos projeta na direção das mais importantes conquistas evolutivas, como a paz, a felicidade, a alegria, que só os espíritos puros, após cumprirem essa mesma jornada evolutiva, conseguem experimentar em plenitude. Aqui no planeta onde estamos, no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento ainda cumprem uma função pedagógica importante. Não se trata de punição ou castigo, infortúnio ou azar. Os dissabores da vida trazem lições importantes que nos ajudam a compreender melhor o que ainda nos falta para dar mais um passo importante à frente. Nesse ponto, então, o Trigueiro nos traz também a palavra de Leon Denis, dizendo o seguinte: fundamentalmente, considerando, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Dizendo ainda Leon Denis que o sofrimento é uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Isso está no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, que é uma das principais obras do autor. E aqui nos lembra, então, que o Espiritismo tem uma compreensão a respeito da dor, do sofrimento, que é bastante ampla, diferenciada, porque entende o processo reencarnatório, porque entende as leis divinas, e então tem uma compreensão a respeito da dor que é bastante consoladora e que é bastante
importante para que nós possamos seguir buscando a nossa evolução e as nossas superações. O Trigueiro traz do livro Plenitude, de Joana de Ângeles, as seguintes palavras: fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico propiciador de paz. Palavras, então, de Joana de Ângeles. Como os espíritas, enfim, lidam com o suicídio? E o Trigueiro nos diz o seguinte: ao analisarmos o problema do suicídio, importa diferenciar o ato em si de quem o pratica. O suicídio é condenável sob qualquer aspecto ou pretexto. Se temos conhecimento da realidade hostil que aguarda o suicida no plano espiritual, não devemos economizar esforços para apoiar toda e qualquer iniciativa em favor da prevenção do autoextermínio, dentro e fora do movimento espírita. Se a doutrina possui um vasto repertório de informações que nos ajudam a construir uma convicção a respeito do assunto, não há por que postergar a ação preventiva. A imensa dor que leva uma pessoa a buscar no suicídio uma solução merece de nossa parte atenção e respeito. Como o Espiritismo não admite penas eternas, todos temos a chance abençoada de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Qual de nós já não terá passado pelo mesmo infortúnio nesta ou em outras vidas? Se conseguimos nos reerguer e seguir em frente, não foi porque alguém nos acusou, ofendeu ou julgou. Foi porque alguém nos estendeu a mão de forma solidária e amorosa. Essa rede de apoios é fundamental para que o sujeito se recupere a sua autoestima e dê o primeiro passo na direção certa. O Trigueiro, então, nos traz aqui algumas palavras que eu trago como as últimas do livro dele, que são as seguintes: mais amor cristão e menos preconceito. Caridade em lugar de condenação sumária. É o que se espera dos seguidores do Espiritismo. E eu deixo aqui, a título também de sugestão para os nossos companheiros que estão assistindo essa exposição, a indicação da leitura do livro Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. É uma obra fantástica da bibliografia espírita, é uma obra que nos dá conta, em quase 600 páginas de texto, de situações vividas por suicidas no plano espiritual, do seu recolhimento ao Hospital Maria de Nazaré, que foi fundado e é dirigido pela própria Mãe do Cristo, onde são atendidos, tratados os suicidas, e é uma obra de importante leitura para nós. É importante o nosso conhecimento dessa obra, porque ela realmente é uma das mais profundas, das que mais nos dão notícia pela psicografia de Ivone Pereira a respeito da situação do suicida no plano espiritual. A própria Ivone Pereira reencarnou no Brasil, agora na sua última encarnação, então, trazendo um dos seus desafios, dos seus compromissos, como sendo o de ajudar na restauração de suicidas e na prevenção ao suicídio, porque ela mesma, no decorrer de encarnações anteriores a essa,
também recorreu ao suicídio. Temos a trilogia dela, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nemier e o Drama da Bretanha, onde a autora nos apresenta vidas pregressas e onde ocorre o suicídio. Então, essa obra, Memórias de um Suicida, é uma obra bastante importante para nós. Chegamos assim, então, ao final do nosso encontro de hoje e gostaríamos, a título de prece final, de trazermos aqui palavras de Maria Dolores, da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier, um poema com o título Deus é Caridade. Lembrança aos companheiros da doutrina espírita. Não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos, trilho afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora, endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a lei do amor seja cumprida para a glória da vida nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho, e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. Agradecemos assim, então, a presença, a esse nosso encontro de hoje e até uma próxima oportunidade.